A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos irmãos, amigos do nosso programa Semeando para a Vida Eterna, da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de trazer a vocês a Palavra de Deus, uma oração. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages. Nesses tempos de pandemia, nós estamos transmitindo nossos cultos online e não estamos fazendo os encontros presenciais nas plataformas YouTube, Instagram e Facebook. Então é Igreja Presbiteriana de Lages, tudo junto, você vai achar nessas plataformas o nosso endereço. É o nosso convidado para assistir os nossos cultos às 19 horas, aos domingos, escola dominical 10 horas da manhã, e os nossos estudos às quintas-feiras, às 20 horas também, por essas plataformas. Nós vamos orar a Deus e primeiro agradecer aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa. A Clínica Vida Nossa fica ali na frente da estátua do Correia Pinto, no início da Avenida Correia Pinto, da Rua Correia Pinto. E ali você vai ter o atendimento do Dr. Fernando Geber, que é dentista, e da doutora Vanessa Geber, que é médica, que atende na parte de ultrassonografia e Doppler. Nós somos gratos a Deus por esses queridos irmãos que nos patrocinam e também alguns irmãos nossos na nossa igreja que nos auxiliam neste programa. Hoje, antes de orar, nós vamos homenagear, fazer uma homenagem, lembrar aqui, nós perdemos essa semana o Dr. Moacir José Cuco, membro da nossa igreja, uma pessoa muito querida no nosso meio. Eu estou aqui há 7 anos nessa igreja e durante esses 7 anos eu agradeço a Deus ter convivido com o nosso irmão Moacir Cuco. Foi um homem extraordinário, muito agradável de se relacionar, uma pessoa que ajudou muita gente, um médico pediatra aí que salvou muitas crianças, né, com seu atendimento bem intimista, personalizado, muito descontraído, muito competente também, à frente, muitos anos do Hospital Seara do Bem, Hospital Infantil Seara do Bem. Nós lamentamos profundamente a perda do nosso querido irmão, amigo, Dr. Cuco, mas nós também alimentamos e temos a certeza da nossa fé de que nós iremos nos reencontrar, que Ele está nos braços do Pai, está num lugar melhor, está também com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós somos gratos a Deus por essa esperança também de que nós iremos nos reencontrar na eternidade. Nosso adeus aqui não é eterno, ele é temporário. Nós somos gratos a Deus por termos convivido esse tempo, participamos de inúmeras reuniões de estudo bíblico, né? Ele nos recebeu muitas vezes na sua casa, com sua esposa Neca, com suas filhas, a Camila, a Kika. Nós somos gratos a Deus também, muitos encontros que fizemos também no sítio deles, lá em Painel. Nós passamos momentos maravilhosos, algumas viagens que fizemos pela igreja. Então, que Deus console o coração da nossa comunidade, especialmente dos familiares, dos genros, dos netos, que o Senhor Deus esteja derramando abundantemente o seu Espírito Consolador. Todos aqueles que ficaram, que fica a saudade, que Deus esteja nos abençoando com a sua presença poderosa, com o seu Espírito Santo, para nos confortar nesse momento de dor e de perda. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, diante do Senhor,
nos prostramos, ó Deus, primeiro reconhecendo a grandeza do Teu ser, o poder que o Senhor tem e o amor que o Senhor tem por nós também, ó Deus. E o Senhor expressou isso de forma incontestável através da vida do Teu Filho Jesus, que o Senhor entregou por nós. E este momento, ó Pai, de dor, de separação do nosso querido irmão Cuco, muitas vezes nós não entendemos, ó Deus, muitas vezes questionamos os Teus planos, o Teu querer, e o Senhor nos dá esse direito, mas também nos fornece a graça, ó Deus, de crermos na Tua palavra que é fiel e nos dá, ó Deus, a direção e a revelação de que estaremos juntos um dia, ó Deus, na Tua presença, louvando e bendizendo ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, ó Deus, que pode juntos, ó Pai, consolar um ao outro e Te buscar, ó Deus, nesses momentos de angústia, de aflição, de medo e de dor. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, no programa passado nós começamos a ler o livro do profeta Daniel, né? E vimos ali, então, algumas características de como Daniel se comportou na frente, primeiro dos seus exatores e, por fim, ali, revelando Deus como Deus cuidador, Deus sustentador. E Daniel foi levado cativo para a Babilônia e ali viveu durante 70 anos do exílio do povo de Israel. E no início, quando ele foi como um adolescente, ele passou 3 anos sendo preparado para servir na presença do rei. E no fim desses 3 anos, eles são apresentados diante do rei, e esses jovens são inquiridos, eles se mostram mais sábios, mais inteligentes. Então hoje nós vamos ver essa questão da preparação, né, desses jovens para servir aquele rei que os levou, mudou o nome deles, tirou-lhes também, né, a possibilidade de formarem família, de se tornarem eunucos ali. E nós vamos ler, então, a continuação do texto do profeta Daniel, hoje no capítulo 2, dos versículos 17 a 23. Então diz assim a palavra de Deus. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém. Queridos, então, na história do profeta Daniel, o que acontece? Eles foram aprovados com a nota máxima diante do rei, sobre tudo aquilo que eles aprenderam, sobre a cultura dos caldeus, sobre como a história dos caldeus, sobre como servir também.
Então esses jovens, eles foram testados, não é? E no curso que eles fizeram foram aprovados com louvor. Só que depois do curso vem a prática, né? Então, eu coloquei aqui, né, o tema dessa mensagem, o vestibular da vida, né? Então nós temos aí a prática no nosso país de os nossos jovens se prepararem, estudarem, terem toda a bagagem de informação, escolherem lá a sua profissão, prestar o vestibular, passar, serem formados naquilo que eles escolheram e aí, depois da formatura, vão para o campo de trabalho, vão exercer a profissão para que foram preparados. E não foi diferente comigo, também fiz todo esse processo, inclusive, né, para ser pastor na minha denominação, você tem que fazer uma faculdade de 4 anos, chamada Faculdade Teológica, de tempo integral, né? Então, foi bastante trabalhoso, né? São 4 anos aí dedicados ao estudo, ao trabalho, na área. Só que quando a gente está fazendo o curso, os professores sempre alertaram, falaram assim, você sai do sua formação achando que sabe tudo, mas não sabe, né? Você vai aprender muito na prática, quando você vai para o campo de trabalho. Dito e feito, né? A gente acha que está preparado, tem toda a bagagem de informação, mas na hora que chega na hora da prática, sempre há algo que você não está preparado, né? Sempre há algo, quando você se depara com aquilo, fala, chame alguém que sabe desse negócio, por favor, né? Então, no caso de Daniel, a história é muito mais enfática nesse caso, né? Porque, na verdade, ele foi preparado com tudo aquilo, com toda a bagagem, com toda a história, com toda a inteligência, mas o que se mostrou aqui no primeiro embate que ele teve de resolver foi algo que realmente estava fora dos limites e das mãos de qualquer um, né? O rei tem um sonho à noite e ele quer que os sábios revelem, resolvam, falem para ele do que se trata o sonho, e os sábios se propõem a fazer isso, né? Falando, bom, fala para nós o sonho que a gente vai revelar. Só que o rei fala assim, não, eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que me dizer qual foi o sonho que eu tive. E aí os sábios, né, os caldeus falam assim, isso é impossível, né? Como é que a gente vai dizer o que você sonhou, rei? Isso aí não está ao alcance de nenhum mortal, não está ao alcance de ninguém. Não há rei mais poderoso na terra que haja que possa exigir algo semelhante. E o rei se enfurece, o rei, né, diz que eles estão, se o rei contar qual é o sonho, eles vão mentir para o rei. Então o rei não confia nesses sábios. E o rei sabe que esses sábios são aproveitadores, mentirosos, mas na ira do rei ele fala assim, então não adianta nada a sabedoria dos sábios, né? Pode matar todos os sábios do reino. E essa ordem é dada. Chega aos ouvidos de Daniel, e Daniel então pergunta, né, por que o rei fez um decreto tão severo. E então Aspenaz, o chefe dos eunucos, conta para Daniel, e Daniel vai contar para os seus amigos, e a primeira coisa que eles vão fazer é se colocar aos pés do Senhor e pedir misericórdia, iluminação, para que se resolva isso, né? Então, queridos, em primeiro lugar, que eu quero abordar com vocês aqui nesse momento, é a questão do preparo, né? Eles foram preparados. Então, eles fizeram um cursinho, né? Vamos dizer assim. Lá no capítulo 1 de Daniel, nos versículos 17 a 20, descreve isso. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei.
em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então a preparação foi boa, né? A preparação foi a top, foi elite. E eles aproveitaram bem o cursinho, né? Então aqui a gente já tem uma lição, né? São jovens que tiveram aí, como a gente já tratou, são jovens entre 15 e 17 anos aqui, que tiveram suas vidas praticamente roubadas, né? Eles foram tirados das suas famílias, os seus projetos para que eles foram criados, ensinados, de que a bênção de Deus é ter filhos, de que a bênção de Deus é continuar a sua prole, o seu nome, a sua tribo, né? E eram jovens da nobreza, eram liderança. Então, mesmo diante desta nova situação, esses jovens não se abatem. Esses jovens se apresentam para Deus em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Quando a notícia chega, a primeira coisa que eles vão fazer é orar. Mesmo que toda o mundo, mesmo que toda a sociedade tentasse tudo que tentou, roubar a identidade deles, roubar o futuro, os sonhos deles, roubar a religiosidade deles, né? Tudo isso aconteceu ali com essa invasão dos babilônios e levar esses jovens para a Babilônia, tirar da terra dos pais deles, né, ali de Israel, de Jerusalém. Então todas essas diretrizes que foram mudadas não mudou a disposição desses jovens a buscar a Deus, servir a Deus, mesmo sendo escravos. Né? Eles poderiam falar, não, a minha vida acabou, eu vou viver um dia de cada vez, não interessa mais nada. Né? Muitos de nós reagem desse jeito, né? A gente desanima, a gente não quer levar para frente a vida, a gente acha que o que vier está bom. Não, aqui a gente vê jovens empenhados a fazer o melhor, aquilo que tem, né? Foram empenhados aquilo que veio à mão deles, né? Estudaram com afinco, se colocaram diante do rei como extremamente competentes, excelentes naquilo que faziam, né? Então, esse momento de preparação já nos ensina alguma coisa. Eles passaram 3 anos sendo preparados, sendo instruídos, eles levaram isso muito a sério. Por quê? Não porque somente a vida dependia disso, mas eles levaram isso como um tributo a Deus, a vida deles como um tributo ao próprio Deus, entendendo que a vida deles tinha um propósito aonde eles estavam, que Deus estava ali usando a vida deles em todo momento. Deus nunca os abandonou, mesmo que tudo parecesse que dissesse isso, que Deus os abandonou, eles não estão mais em casa, eles não têm mais a masculinidade, a virilidade deles como homens para formar família, e agora eles são escravos numa terra distante, não é? Então, esse primeiro ponto aqui, o cursinho, eles fizeram com afinco, né? Foram e fizeram. Só que daí vem a prova, né? Vamos colocar a prova para o que vocês foram preparados. E aí Daniel fica sabendo dessa história, a vida deles está em risco também. Então Daniel foi para casa e fez saber o que estava acontecendo, né? O caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e ele tinha um pedido, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto da Babilônia. Queridos, nós enfrentamos na nossa vida vários desafios. Isso não é privilégio ou azar de uma certa casta de pessoas aleatórias. Nós temos nossos desafios todos os dias, que envolvem até risco de vida, né? Nós estamos aí enfrentando algo que nunca aconteceu antes na história da humanidade, não a pandemia em si, né?
mas esse modo de se tratar a pandemia. E nós temos o desafio de fé, o desafio de entender que tudo tem um propósito diante de Deus. Temos o desafio de nos mantermos firmes na fé, de fortalecermos a nossa fé, buscando na palavra de Deus isso. Quando você lê o livro do profeta Daniel, você vai começar a entender um pouco do propósito de Deus, de usar esses jovens no tempo que ele usou. E o livro do Apocalipse, quando você lê, a mensagem que o Apocalipse está levando é muito baseada em Daniel, porque é o Deus que está se revelando, que está no controle de todas as coisas, tem um propósito para cada vida, mesmo para aquelas vidas que se perdem, né? Deus utiliza isso com um propósito para revelar o seu plano eterno. E foi assim que ele fez em Jesus, né? Ele nos deu o Senhor Jesus para que esse propósito fosse cumprido diante da vida que nós temos hoje, tá? Então, para encerrar aqui, queridos, né, nós tivemos aí o cursinho, tivemos essa prova que eles passaram, e tivemos o gabarito, né? Para se corrigir a prova tem um gabarito. Qual é o nosso gabarito, né? Daniel expressa aqui um cântico maravilhoso, né? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Queridos, Daniel exalta a Deus. Deus deu esses dons maravilhosos para Daniel, mas Daniel não requer a glória de usar esses dons, de ser usado por Deus para revelar Deus agora para o rei mais poderoso daquela época, o rei da Babilônia. Nabucodonosor era o rei temido em toda a terra. Na próxima mensagem nós vamos ver que ele baixa um decreto que toda a terra, todo mundo conhecido, tem que obedecer aquele decreto, porque ele é o rei que está dominando, é o império que está dominando naquela época. Então, apesar de ele ser um rei poderoso, mas há um rei acima dele, que deu autoridade a Nabucodonosor. E o próprio Nabucodonosor vai reconhecer isso. Hoje, nós vimos aqui que toda e qualquer preparação que nós tivermos é válida, mas isso a gente tem que reconhecer que é Deus que nos proporciona. Ele nos usa, ele tem um propósito para cada um de nós. Não foi somente para Daniel naquele momento. Não foi somente para João escrevendo o Apocalipse naquele momento. Cada um de nós temos um propósito diante de Deus. E você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, pode acreditar que Deus te criou para um propósito. E Ele está te usando. Agora, resta a gente louvar a Deus por isso e reconhecer o caminho que Ele está usando para isso. Para que Ele está nos usando. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família e fortaleça a sua fé na palavra de Deus e na oração. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Abro a janela, vejo o dia amanhecer. O sol no horizonte faz a escuridão desaparecer. Mais um dia vai começar e a noite vai terminar. Como o sol na minha vida és, me aquece, faz brilhar a luz. Mais um dia vem, quero entregar minhas horas ao Senhor Jesus. Tanta coisa pra fazer ou escolher fazer. O tempo me pergunta o que vem agora, não sei dizer. Quero o meu
meu coração te dá, os meus dias pra desenhar como o sol na minha vida és, me aquece, faz brilhar a luz. Mais um dia vem, quero entregar minhas horas ao Senhor Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente